Mas a verdade é que as coisas não deram certo pro Cruzeiro e o Vasco se aproveitou disso. Agora, eu não vou fazer terra arrasada. Eu vi alguns torcedores mais radicais, o que é comum, não é uma crítica, não. É uma constatação. Ah, esse não presta, aquele não presta. Ô, meu amigo, foram 8 jogos sem perder, fora de casa, no Brasileiro, só no Brasileiro. Então, assim, o time está muito bem, obrigado. Eu tenho ressaltado isso aqui, porque o torcedor às vezes não se atenta. Com 25 jogos e 50 pontos conquistados, sabe onde o Cruzeiro estaria no Campeonato Brasileiro de 2024? Ó, meu grande amigo Thiago. Provavelmente líder isolado. Líder do campeonato. Então, o campeonato, a temporada como um todo ainda é muito boa. Mas, evidentemente, que vai ter tropeço. Ué, e a gente tá vendo os outros tropeçando também. E a se reconhecer a temporada, né, absurda do Flamengo, que faz um campeonato totalmente fora da curva. Acima, muito acima, né? Mas, de qualquer maneira, acho normal, e o futebol é maravilhoso por isso, porque, por exemplo, quinta-feira o Cruzeiro pode ir no Maracanã, pode muito bem no Maracanã e conseguir um resultado positivo, e aí, de novo, dar a volta por cima e voltar a se aproximar do Flamengo. Vamos falar desse jogo já. O Emerson Pansieri vai atualizar as informações do Cruzeirão. Aliás, o seu Geraldo Vitor tá aqui nos estúdios. Cruzeirense, né, Geraldão? Tá aí feliz com a campanha do Cruzeiro. Ele que é do bairro Santa Cruz Industrial, lá em Contagem, tá nos visitando. Ô, João Vitor Xavier, fala aí pro seu Geraldo, tá aqui nos estúdios, conhecendo a Itatiaia, e pra toda a torcida do Cruzeiro, o que pegou nesse fim de semana na derrota pro Vasco da Gama, João, e agora esse jogo pela frente, esse baita desafio, é confronto direto contra o Mengão, lá no Maraca, hein, João? Um abraço. Um abraço, Thiago, amigos do Rádio Esportes. Foi uma derrota muito ruim para o Cruzeiro, para as pretensões do Cruzeiro, em especial essa derrota do Cruzeiro somada com a vitória do Flamengo para cima do Corinthians, né? Aquele pênalti maroto do Yuri Alberto doeu mais na torcida do Cruzeiro do que na torcida do próprio Corinthians. Agora vencer o Flamengo fora de casa, o melhor time do Brasil, para continuar sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo vence o Cruzeiro, o Flamengo abre uma vantagem muito grande, e aí, Thiago, fica muito difícil superar esse resultado do Flamengo a longo prazo. Fica muito difícil a briga pelo título. No entanto, tudo é possível, mas acredito que é possível conquistar um bom resultado fora de casa. Cruzeiro tem time para isso. Cruzeiro tem uma equipe boa, venceu o Flamengo no primeiro turno e pode vencer de novo o Flamengo jogando fora de casa. Se não der para vencer, Thiago, pelo menos buscar um empatezinho contra o Flamengo no Rio de Janeiro, porque aí volta com a distância mantida e joga com uma eventual perca de foco do Flamengo numa reta final de campeonato, pensando aí num Flamengo muito vivo na Libertadores. Se não der para vencer, Thiago, que pelo menos não perca o jogo para poder segurar a onda aí, segurar essa distância e manter o Cruzeiro vivo pro sonho do título brasileiro, viu, Thiago? Quinta-feira, João, grande jogo. O Emerson Pansieri, quinta-feira, meu amigo. Quinta-feira o bicho vai pegar no Maraca, Pansi. Um abraço, boa tarde. Como fica a preparação do Cruzeiro até lá? E uma vantagem, né? O Cruzeiro tinha um montão de gente pendurada, perdeu ninguém, Pansi. É verdade, Thiago. Um abraço pra você, pro Alê, pro João, todo mundo que acompanha aqui o nosso Rádio Esportes Itatiaia. Você falou bem, eu até anotei aqui, Fabrício Bruno, Romero, Pereira, Wanderson, Caio Jorge, o Wallace e o Mateuzinho, né? O Matheus Henrique. Essa turma tava toda pendurada. Nenhum deles recebeu cartão, então todo mundo vai pro jogo contra o Flamengo na quinta-feira às 8h30 da noite. Cruzeiro treinando hoje cedo na Toca. Amanhã também é atividade na parte da manhã. O treino de quarta-feira é à tarde, porque aí o Cruzeiro já chega à noite, deve chegar por volta de 10 horas da noite para quarta-feira, e aí o time ficando hospedado no Rio de Janeiro para essa partida contra o Flamengo. Ô, Thiago, eu acompanhava o que você e o Alê diziam. Eu até estava fazendo uma pesquisa aqui. O Flamengo não perdeu em casa ainda esse ano, né? Um mandante complicado, né? Então o Cruzeiro vai ter que jogar contra um time dessa qualidade também, que a gente sabe de todas as qualidades técnicas, mas a parte de vencer dentro de casa é também um aspecto importante a ser levantado.
E tem 15 anos que o Cruzeiro não vence o Flamengo como visitante, ou seja, é hora de quebrar tabu, né? É hora do Cruzeiro buscar reverter esse quadro. Sobre o time, o que dá para destacar? Ontem o Sinisterra fazendo um trabalho de preparação física, vamos ver como é que foi o trabalho do Sinisterra hoje, se ele já fez algo com o grupo, se ele já fez algo com os demais companheiros, para saber se vai ser relacionado. Se ele foi a campo, já é um grande indício que pode participar, pelo menos do banco de reservas, desse jogo contra o Flamengo. Sinisterra, que o próprio técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, nos disse, né, na entrevista coletiva após o duelo com o Vasco, que precisava ter esse cuidado, né, da preparação física, do departamento médico, não podia expor o jogador a qualquer tipo de problema, tinha um estiramento na coxa, mas se tiver condições de jogo, já dá uma reforçada no banco. Banco esse que vai ter o Gabigol. E aí, Thiago, imagina, hein? Gabigol chegando lá no Maraca. É a primeira vez? Primeira vez, Thiago. Primeira vez do Gabigol no Maracanã com a camisa do Cruzeiro diante do Flamengo. Ele fez gol aqui, né, no Mineirão. Mas é outra parte da história que só o futebol pode proporcionar. E isso vai acontecer na quinta-feira e tem um retorno importante. O Vidalba, que é titular absoluto dessa defesa do Cruzeiro, para atuar ao lado ali do Fabrício Bruno na zaga celeste. Thiagão. Olha, Oliveira, como é que você projeta esse jogo? O Cruzeiro, né, se quiser continuar brigando pelo campeonato, vai ter que pontuar no Maracanã, caso de uma vitória do Flamengo. Não é que fica tudo resolvido, né, não tem nada encerrado, mas aí a vantagem do Flamengo fica bem grande, viu, Ale? Você não tem a dúvida que o Flamengo, ele se aproxima muito mais do título. E é a equipe a ser batida mesmo, não é só porque é o líder, não. Tem o melhor ataque, melhor defesa. Como disse o Pan, está invicto na condição de mandante, é semifinalista da Libertadores, tem uma sequência no Campeonato Brasileiro que é bem impressionante, né? Você pegar a última derrota do Flamengo foi na 14ª rodada, quando perdeu por 1-0 para o Santos. Você vê como faz tempo, naquela época até o Neymar jogava. Então é realmente uma equipe especial, um elenco recheado de grandes jogadores. Mas vou te falar, não que seja melhor jogar com o Flamengo do que com o Vasco, não é isso. Eu vou tentar me fazer entender, o que normalmente é difícil, viu, Thiagão? Bem difícil. Muito complicado. Mas o time do Cruzeiro, ele é treinado, ele é moldado, ele é pensado para esses grandes jogos. E não é à toa, não é uma coincidência, que se você pegar os 8 primeiros, na verdade os 7, né? Porque o Cruzeiro está ali na vice-liderança, 7 primeiros do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro não foi derrotado por nenhum deles. Nenhum deles. Porque são equipes que jogam e deixam jogar. Então, aí, por exemplo, se justifica um questionamento que a gente faz muito aqui, né? Do Christian, do Wanderson, sabe? Essa questão desse equilíbrio no momento defensivo, embora ofensivamente eles não entreguem tanto, se justifica nesses grandes jogos. E eu não tenho dúvida que o Cruzeiro vai muito forte para essa partida no Maracanã, e é um jogo que o Cruzeiro como um todo gosta de jogar. E a gente já viu, eu citei o Santos aqui, podia citar o Estudiantes na Argentina, que o Flamengo é bom, mas não é imbatível, prova disso que o próprio Cruzeiro venceu jogando no Mineirão, né, Thiagão? Eu boto fé, viu, Ale? Eu boto fé no Cruzeiro, sim. Por que não ir lá e surpreender o Flamengo no Maracanã? Ô, Thiago, só pra gente trazer uma nota aqui de falecimento do Cruzeiro, o Dr. Paulo Roberto Cifuentes Costa, era presidente do Conselho Deliberativo, o velório dele sendo hoje das 13 horas até as 17 no cemitério Parque da Colina. Foi uma nota, inclusive, aí do Dr. Lidson Potti, né, que é presidente do Cruzeiro Associação, lamentando aí o falecimento do Dr. Paulo Roberto Cifuentes Costa. Um abraço, né, para a família, muita força, os sentimentos também aqui da Itatiaia para a família do Dr. Paulo Roberto Cifuentes Costa. É um grande cruzeirense, Dr. Paulo Cifuentes, sempre presente na história do Cruzeiro, inclusive nos jogos lá, já foi no Senhor no seu bairro. Um abraço. Chegando com as informações do Cruzeiro, time celeste que hoje já treinou na Toca da Raposa, já começou a preparação para o duelo contra o Flamengo na quinta-feira, às 20h30 da noite, rodada 26 do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu vou atualizar essa questão relacionada também aos atletas, quem pode jogar, quem volta, quem ainda é dúvida. Tem muita coisa pra gente trazer, porque antes deixa eu destacar essa parte aí numérica da tabela. Cruzeiro com 50 pontos marcados, é o segundo colocado, e com a derrota do Palmeiras para o Bahia por 1-0, Bahia vencendo,
o Palmeiras fica estacionado na terceira colocação com 49 pontos. O que isso é bom? O Cruzeiro não foi superado pelo Palmeiras. Então o Cruzeiro, mesmo com a derrota ontem diante do Vasco, ele não viu o Palmeiras ultrapassando. E isso aí é realmente algo importante nesta caminhada da equipe celeste. Até eu falava mais cedo com o Romano na grande resenha que o Cruzeiro faz um trabalho de Copa Libertadores da América. O Cruzeiro vai se consolidando para essa disputa no ano que vem. O Cruzeiro tem como objetivo, como meta, disputar a Copa Libertadores. Sabe que é uma oportunidade que o Cruzeiro vem construindo ao longo do campeonato, com boas vitórias. Ontem teve esse resultado ruim diante do Vasco? Teve. Mas é um trabalho para o ano que vem voltar a disputar e chegar de forma direta, né, na fase de grupos da competição. O Cruzeiro tem esse objetivo, tem esse trabalho do técnico Leonardo Jardim, que ele gosta de falar sempre quando é questionado sobre título, sobre algo maior, ele coloca os pés no chão e fala que a realidade do Cruzeiro, a construção do elenco, a parte também de investimento, toda foi feita para a disputa da Copa Libertadores da América. É o Cruzeiro, então, sabendo dessa parte aí da tabela, segunda posição, já para esse duelo contra o Flamengo na quinta-feira, Hugo. Mais um jogo pesado, a parada contra o líder do Campeonato Brasileiro para tentar diminuir essa diferença, que agora são de 4 pontos para a equipe do Flamengo. É o Cruzeiro quem encarou o Vasco, jogo complicado, o Cruzeiro foi derrotado, agora pega o líder do Brasileiro. E já mirando aí, vai se consolidando a Raposa na Libertadores da próxima temporada, né, Romano? Pra mim já tá. Já tá, né? 10 pontos pro quinto colocado, né? 10 pontos do quinto colocado, um aproveitamento de 66% do Campeonato Brasileiro. Sinceramente, pra mim o Cruzeiro já está na Libertadores, até porque, Hugo, pode virar G8, né? O G6 pode virar G8. Sim. Porque, por exemplo, se o campeão da Copa do Brasil estiver no G4 ou no G6, ele vira G7. Tá? Sim. E aí, se Flamengo ou Palmeiras forem campeão da Libertadores, abre mais uma vaga também. Então, pra mim, o Cruzeiro tá garantido. E você ouviu o Lucas Silva após a derrota para o Vasco em Pancieri. Pois é, Hugo, eu entrevistei o Lucas Silva, capitão da equipe celeste, referência nesse meio campo do Cruzeiro, até escolhi o Lucas Silva como melhor em campo, jogador que se dedicou muito, né, dentro da partida, no estádio São Januário, e ele falou inicialmente sobre essa derrota, né, como ele viu essa derrota diante da equipe vascaína. Bom, eu acho que o jogo começou muito equilibrado, eles aproveitaram melhor a chance que criaram, tanto que no primeiro gol, uma jogada que ele já tem de praxe deles, de cruzamento, e fizeram gol, mas no primeiro gol deles acho que não influenciou tanto o nosso estilo de jogo, a gente continuou criando, controlando o jogo, criando as oportunidades, acho que faltou um pouco do capricho na hora de finalizar, na hora de servir melhor o companheiro, e que a gente pecou um pouco nisso, e que faz parte, o futebol brasileiro é isso. Desde também que não faltou entrega, não faltou luta, a gente competiu bastante e acho que eles foram mais efetivos. Quando tem, por exemplo, erro individual, você na condição de capitão, qual que é a sua palavra ali no campo, né? Levanta a cabeça, vai melhorar, o que você fala? Bom, por mais que o Matheusinho dominou a bola e que o adversário apertou da situação, mas isso na minha cabeça e também que a gente fez no vestiário é que foi um erro coletivo. A jogada partiu do início da defesa deles e teve que passar por toda a nossa equipe até chegar no nosso gol. Então foi aparentemente o Matheusinho que errou, mas não, foi toda a nossa equipe, porque a bola tem que passar por todos os nossos jogadores para eles aproveitar a oportunidade do segundo gol. E logo depois, quando a gente sofreu, o que eu disse para todo mundo e que todo mundo também falou entre si é ter tranquilidade, manter a postura, sem deixar de desorganizar e buscar o gol até o final com a nossa postura, com o nosso modo de jogo. Lucas, o Cruzeiro agora tem esse jogo contra o Flamengo e foi um tema durante a semana, os jogadores pendurados. Você não estava pendurado, né? Mas vários colegas estavam, vários companheiros estavam. E, pelo menos não perdeu esses jogadores para um jogo tão importante. Mesmo pela força do grupo, a gente sabe que tem ali atleta que vem fazendo um bom campeonato, como o próprio Caio, como o próprio Fabrício. A gente não preocupou com esse detalhe do cartão. A gente jogou para competir para a vitória, se fosse necessário um cartão para buscar a vitória que acontecesse, porque a gente sabe que a gente também tem reposição à altura, todo o nosso elenco está muito bem focado. Quando precisou também, jogadores que não vinham jogando entrou e correspondeu. Mas, por outro lado também, jogadores que estavam pendurados, fazem uma grande temporada. Então, esse detalhe do cartão não era risco assim que a gente tinha de preocupação para o jogo, mas como também não aconteceu, também fica de bom tamanho. Você falasse sobre o João Marcelo, né, voltando depois de 7 meses, foi também tema na coletiva, é um motivo de alegria para todo mundo. Claro, motivo de alegria, é um cara muito de grupo, é um cara muito parceiro, merece ter essa volta, ter essa oportunidade também, e feliz em ver ele jogando, porque é um cara, como eu falei, muito de grupo e é um cara também que muito trabalhador, tem muita qualidade e vai nos ajudar ainda nessa temporada. Lucas Silva, palavra importante aqui no apito final, Hugo.
do meu amigo Emerson. Mais do Cruzeiro, como foi a reapresentação da Raposa Pansieri. Para atualizar como é que foi essa reapresentação do Cruzeiro hoje de manhã na Toca da Raposa, o Sinisterra fez trabalhos físicos em campo, ainda é dúvida para quinta-feira. O jogador vai ter que participar das atividades ao longo da semana, vai ter treino nesta segunda-feira e nesta terça na parte da manhã. Na quarta-feira o treino é à tarde, seguido de viagem, e aí fica essa expectativa se o Sinisterra vai reunir condições para o confronto contra o Flamengo. Essa é a ideia, né? Esse é o objetivo do Cruzeiro. O Arroio, que entrou no intervalo, e os demais atletas que não começaram a partida contra o Vasco, fizeram um trabalho hoje em campo. Os titulares fizeram um trabalho de recuperação. E para esse jogo contra o Flamengo, vamos esperar se o Sinisterra vai ser reforço. E aí também o Cruzeiro tem reforço, né? Importante para a defesa. O Vidalba argentino retornando e o Gabigol sendo opção para o ataque do Cruzeiro. Gabigol que vai voltar pela primeira vez no Maracanã após deixar o clube. Já teve aquele contato aqui no Mineirão, quando o Cruzeiro venceu o Flamengo por 2-1, teve gol do Gabigol, e agora ele voltando ao Maracanã, onde ele é ídolo, né? O torcedor do Flamengo tem esse carinho e essa admiração para o Gabigol. E agora o técnico Leonardo Jardim na expectativa para contar com Sinisterra, quem sabe, já no trabalho de amanhã, Hugo.